Pessoal, hoje no nosso podcast, podcast da engenharia, nosso convidado é o engenheiro Fábio Kikuchi. Ele vai falar sobre as tecnologias na construção, os projetos com concreto armado, com concreto protendido, estrutura metálica. E, inclusive, ele vai convidar vocês para um curso que nós vamos dar lá no CREA, gratuito, agora no dia 23 de abril. Olá, pessoal. Hoje, podcast do CREA, podcast da engenharia. Nosso convidado hoje é o Fábio Kikuchi, engenheiro civil. Fábio é rondoniense, estudou engenharia na Faro e foi se especializar fora. Estudou, fez várias pós-graduações e hoje ele é professor de pós-graduação na área de concreto. E a gente vai conhecer um pouco aqui, falar um pouco aqui da vida profissional do Fábio, né? O pessoal conhece ele por Kikuchi. Falar um pouco da vida profissional e ele vai também trazer um pouco do conhecimento dele para dividir aqui com a gente. E nós vamos fazer um curso lá no CREA que ele vai ministrar e a gente vai aproveitar aqui hoje para convidar todo mundo para participar desse treinamento. Fábio, é um prazer estar aqui contigo. Dá um alô aí pro pessoal e vamos começar nosso bate-papo. Bora. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite do CREA, né, pelo presidente Abelardo. Eu achei uma iniciativa excelente, sabe? Acho que é uma ótima ideia de vocês trabalharem, divulgarem os profissionais, né, eles conseguirem falar um pouco também sobre a sua trajetória. E dessa vez, graças a Deus, eu tô aqui, né? Bom, eu já sou engenheiro civil, eu nasci em Porto Velho, foi uma pergunta que, né, o pessoal me faz bastante, né? Mas tu é japonês? Eu nasci aqui em Porto Velho, estudei aqui, me formei na Faro em 2009, então já faz 17 anos aí que eu tô formado. E depois, como eu sempre quis trabalhar na área de estruturas, eu fui me especializando, né? Fiz uma pós-graduação em estruturas de concreto armado lá em Brasília. Depois eu fui fazer em Goiânia, de metálica. Depois eu fiz de proteção lá em Curitiba. Então, assim, fiquei rodando bastante, né? Só que morando aqui, tá? Eu tive a empresa aqui em Porto Velho. Então, quinzenalmente, durante esses 6 anos, eu fiquei viajando atrás de conhecimento, né? Fora outros cursos e eventos, né? Que a gente foi bastante lá em São Paulo. Por diversas vezes encontrei o Abelardo, né? Já mudei passagem por conta dele. Falei, cara, vai ter um curso de proteção agora. Lembra? No chute, não sei o que. Putz, cara, eu tinha comprado a passagem, aquela confusão toda. Mas o Abelardo também sempre atrás de conhecimento, de inovação, né? Então, eu agradeço bastante o convite. É uma honra para mim. Mas, o Fábio, fala pra gente como é que foi esse interesse pela engenharia. O que foi que despertou em ti essa vontade de fazer engenharia, estudar engenharia? Porque a gente que está aqui em Porto Velho, a gente também não tinha muita opção, né? Mas na tua época já tinha a maioria dos cursos, já tinha, eu acho que até medicina já tinha aqui, né? Então, como é que foi esse interesse pela engenharia? Então, isso aí é interessante porque na minha família todo mundo é da área jurídica. Então, eu sou aquela ovelha negra, sabe? Que fui para outro caminho, fui para música, enfim, tudo diferente, né? Só que eu gostava muito. Gosto, né? Gostava mais na época, no terceiro ano, por exemplo, eu gostava muito dessa parte de exatas, de física, química e matemática. Então eu pensei, cara, a gente é muito novo, né? Lá tem 17 anos, você não sabe muito o que quer. Eu sabia que eu tinha esse tipo de habilidade. Então, na época eu pensei, cara, tinha acabado de abrir engenharia civil. Não tinha na Uni, só tinha na Faro. Tanto é que a minha foi a segunda turma, vamos dizer assim, né? Começou uma em 2004, se eu não me engano, e a outra 2005. Então, aí eu falei, cara, eu vou fazer engenharia civil. Só que é o seguinte, o que faz o engenheiro civil? Eu não sabia, entendeu? Sinceramente, eu sabia que mexia com a parte de matemática, de exatas. É a única coisa que eu sabia. Sinceramente, é porque hoje em dia a gente tem muito mais informação. Mas você não sabia exatamente o que o profissional fazia. Né? Eu só sabia de uma coisa. Né? Durante a faculdade eu pensei assim, falei, cara, eu estagiava, sempre estagiei em obra. E aí eu pensei, tem uma coisa que eu não vou mexer é a estrutura. Porque é muita responsabilidade, vai que cai, acaba a minha carreira, né? Então eu só tinha certeza disso. Mas eu pensei o seguinte, cara, mas eu vou me dedicar
a isso porque eu pensei, pô, eu não tenho dinheiro, então vou trabalhar como funcionário. Só que para complementar a renda, eu vou fazer uns projetinhos, né? Umas casinhas de cachorro ali, vou fazer uma coisa assim. Então, na época, por exemplo, eu comecei a me dedicar bastante, né? Nas aulas do professor Elvio, né? Tarcísio também na parte de fundações. E aí, nessa época, acho que foi 2007, eu comprei o Cipecad, né? Porque eu lembro que um profissional de referência, né? O Lorenzi, inclusive encontrei com o Lorenzi hoje, né? Lá na Ah, o padaria. Lorenzo usava o Cipecad? Usava o Cipecad. Ele, o William Malma, né? Ah. E eu pensei, cara, já que eles usam, né? Então vou comprar também, né? Comprei mesmo, não foi o piratão não, né? Comprei o programa mesmo. Original. Original. Aí comecei a estudar o programa, juntei com os conceitos e tudo mais. E aí a ideia era essa, era só fazer, era não trabalhar com estruturas, né? De grande porte e tudo mais. A ideia era só para complementar a renda. E é engraçado, né? A gente começa assim meio despretensioso, quando vai ver, né? É o que a gente tá Acaba faz fazendo. pra vida toda, né? Mas quando tu começou lá tu estagiou lá com o Lorenzo um tempo, não foi? Tu Eu trabalhou com trabalhei ele como um tempo, engenheiro. né? Fiquei quase 3 anos com Ah, ele. não foi como estudante? Não, já tinha me Depois de formado. formado já. É. Entendi. Mas aí, o Fábio, tu terminou a faculdade de engenharia e não trabalhava ainda com estrutura ou já trabalhava com estruturas? Como é que é? Quando Então, tu terminou a faculdade, tu já entrou nessa área de estruturas? um pouco antes, eu já fazia alguns projetinhos, né? Mas assim, como desenhista. E aí, foi engraçado também essa história, né? Porque eu estagiava com o Túlio Souza, Hum, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, o Matheus, sabe? O Matheus Moura, né? sei. Ele falou, pô, bora montar uma empresa de projetos complementares. Aí a gente foi falar com o Túlio, né? Ele falou, cara, ótima ideia. Inclusive, né? Bora, eu tenho uma proposta para fazer para vocês. Bora dividir o escritório aqui. Eu dou 3 meses de carência para vocês. E aí, se der certo, né? A sociedade, tudo mais, aí vocês começam a dividir. Eu passo o projeto para vocês, todos os meus clientes, né, de arquitetura, no caso, né? Todos os meus projetos de Passaria engenharia os vocês complementares fazem, para não sei o vocês quê. fazerem. E ele tava com uma boa parceria com o pessoal da Santo Antônio Energia, os projetos lá. Então, cara, a gente já começou, né, numa grande estrutura e o Túlio foi um grande mentor para mim, porque para mim e pro Matheus, porque por exemplo, ele que fala, ó, deixa eu ver a proposta de vocês, está aqui o modelo. Então ele ficava vendo tudo, falou, ó, vocês vão falar isso pro cliente. Aí ele instruiu muito a gente, sabe, nesse começo. Então foi muito bom. E logo de cara, assim, a gente já começou a fazer trabalho, né? E já foi dividindo os custos do escritório, né? Tem uma história até engraçada assim, né? É que a gente lembra que já tinha tudo, computador, tudo, né? Aí eu e o Matheus uma vez a gente falou, cara, se a gente for embora daqui, a gente só leva o mouse do Mickey, né? Que a gente comprou, que era R$16, que não tinha nada, né? Ou seja, Era tudo dele. era 2 lisos, né? Eu e o Matheus, e a gente teve essa oportunidade. A gente aprendeu muito. Mas assim, depois de um ano, por mais que a gente gostava, se dedicava muito, a gente levou muita patada, né? A gente teve cliente assim que falou, cara, olha, vocês ainda estão muito acadêmicos, não sei o quê, né? A gente levava muita patada, vocês são muito novos, não sei o quê, vocês ainda têm muito o que aprender. E aí, realmente, de fato, né? Nem pra cobrar a gente sabia direito. Então, chegou um ponto assim que... chegou um ponto que falou, cara, tá faltando conhecimento, a gente precisa trabalhar na área, estudar. Foi quando eu fui atrás da pós-graduação, né? Fiquei pesquisando. E aí eu consegui o trabalho com o Lorenzi, aí como engenheiro mesmo, um ano depois que eu me formei, em 2010. Era o Leandro e o Brian, né? O Brian Holmes. Então, aí lá eu consegui unir muitas coisas que eu estudava, né? Os conceitos, com a pós e a prática no dia a dia. Então, assim, foi sensacional. Aí só uma coisa falando isso aí, né? A gente vai lembrando da história. Na época, eu não tinha. Eles não estavam precisando de engenheiros calculistas lá com eles. E o Leandro falou, cara, o que eu preciso é de alguém para ficar no Ibis, né? Na obra do Na obra Ibis. do Ibis, né? Como engenheiro residente, né? Falei, bora, né? Aí porque a gente combinou o seguinte, eu ficava de manhã lá, tipo de 7 da manhã até 1 da tarde, e depois eu ia pro escritório. Essa era o combinado. Na prática mesmo eu ficava era o dia todo, até umas 5 horas na obra, e depois eu ia pro escritório, ficava até umas 9 horas da noite, trabalhava no sábado. Leandro me chamava até no domingo, leva, né?
Fala, Dom Kikuchi, tá fazendo o quê? Bora tomar uma Heineken aqui e calcular aqui, né? Tinha feito o projeto da rodoviária, fazendo bastante prédio, né? E na época que antecedeu ali a Copa do Mundo. Então, 2010, 11, 12. Então, a gente fez muito projeto de aeroporto de alguns pedaços, né? O aeroporto de Guarulhos, Marília, Marabá, Santarém, muito projeto de reforço, Santos Dumont. Então, a gente fez muito projeto, prédios em Brasília, Fora prédios daqui em de São Rondônia, Paulo. né? Então, a gente fez muita Banco do Brasil aqui, lá do Acre, Walmart, né, em Fortaleza. Então, a gente fez um Leandro super forte, né? Então, pô, lá aprendi pra caramba, né? Então, assim, foi uma grande bagagem. Depois disso, aí eu abri a minha empresa. Legal. Agora, uma coisa que eu acho assim interessante, Kikuchi, a gente até falar pro pessoal, até pro pessoal mais jovem, o pessoal que está formando, o pessoal que está na faculdade, que está saindo da faculdade agora, e os que estão com pouco tempo de formado. Porque uma coisa que eu vi, e eu vivi isso, e você também viveu, é o seguinte: aqui em Rondônia, quem quer pegar. Hoje a internet facilita tudo, né? Hoje a internet facilita tudo porque tem um monte de curso online, tem muita coisa no YouTube, mas naquela época não tinha. A gente tinha que buscar informações fora, a gente tinha que buscar conhecimento fora. E, por exemplo, eu lembro que a gente uma vez se encontrou lá em Brasília. Na conexão do avião, a gente se encontrou e eu perguntei o que tu estava fazendo lá. E aí tu falou assim, pô, eu estou fazendo uma pós em concreto aqui em Brasília, eu venho para cá de 15 em 15 dias assistir aula, né? E, pô, isso tem um custo muito alto. O cara sair de Porto Velho de 15 em 15 dias para ir fazer uma pós em Brasília, passagem aérea, hotel e tudo, tem um custo altíssimo. Poucas pessoas têm coragem de fazer isso. Né? E naquela época tu era um cara que ainda estava ali engatinhando na engenharia. Não tinha dinheiro, não. Tu não tinha dinheiro, tu não estava ganhando dinheiro, como quem diz, eu tô com dinheiro folgado para estar viajando. Não. O pessoal, tenho certeza o pai, que né? Acho que os pais estão bancando. Não tinha nada disso. Entendeu? para te fazer aquilo, tu teve que abrir mão de muita coisa, não, né? Eu tive que fazer muita dívida, na verdade. Eu fiquei devendo um tempão, né? Para poder fazer essa pós. E muitas vezes, quando a gente conversa com o pessoal, a gente só vê o povo reclamar. Porque não tem serviço, não tem isso, não tem aquilo. Lá no CREA mesmo, uma coisa que a gente escuta muito é aquela história de que, mas o cara faz tudo, o cara é engenheiro civil e quer fazer serviço da elétrica, o outro é elétrico e quer fazer serviço da civil. E a gente não ouve ninguém dizer assim, pô, eu me especializei para que eu seja referência numa determinada coisa, para que as pessoas me procurem pela referência que eu sou. Né? E você tornou-se uma referência na área de estruturas, né? Tanto na área metálica como na área de concreto armado, concreto protegido. Você se tornou essa referência porque você foi buscar esse conhecimento fora. Né? Você investiu muito dinheiro nisso. E a gente vê que muitas vezes as pessoas não querem investir. Elas não querem. Eu lembro um outro fato nosso também, quando a gente estava naquele curso lá do... como é que era? Não era IPOG, era o outro. Era o... IMBEC, isso. E aí ia ter o curso do Sander lá em São Paulo. E a gente conversou com vários colegas, né? A gente conversou com vários, ninguém quis ir. Nós dois, só foi nós dois. Ninguém quis ir. Eu lembro que um falou, mas isso é muito caro, eu vou comprar passagem, vou pagar diária de hotel e tudo para ir fazer um curso lá. E eu não vou fazer esse investimento. As pessoas, elas não observam que quando você vai adquirir conhecimento, isso não é gasto, isso é investimento. Exatamente. E olha só, ainda tem mais uma coisa, né? Exatamente o que você falou. E como você falou que a mentalidade da maioria é essa, aí você já tem um diferencial só de fazer isso. Né? Quando você volta com conhecimento. Você volta com a mente aberta, cheio de ideias. Você não fica preso ali, porque a culpa é do CREA, é a culpa de não sei o quê, culpa do governo, não sei porque o presidente e tal. Não. Aí você não culpa ninguém porque tu tem tanta ideia, tua mente expandiu tanto, você fez tanto no network, que aí, falei, cara, aí você já vem com um diferencial, né? E aí, cara, você consegue muito trabalho só por conta disso, entendeu? E olha que nessa época nem tinha como divulgar, fui fazer um curso ali, aqui, não sei o que, a gente nem divulgava. Não tinha o Instagram pra estar divulgando o que você tá fazendo. Tá fazendo, exatamente. Então, hoje em dia é mais fácil ainda você se tornar uma referência. Só que o cara tem que ter um foco, né? Realmente, quer abrir, quer fazer tudo. É claro que no começo, tá? Né? Falando agora pro pessoal que tá começando, é natural que você faça todos os projetos. Eu lembro que eu fazia a parte elétrica, inclusive eu gostava muito. A parte hidráulica, incêndio, a gente fazia um pouco de tudo, sabe? Só que você tem que direcionar uma área. Não tem jeito, sabe? Cada vez mais.
Cada vez mais. Imagina, eu sempre fico pensando assim, daqui a 5 anos, sabe? Será que o que você faz hoje vai ser suficiente? Né? E tem uma outra coisa que quando eu dava aula lá na Faro, eu falava muito para os meus alunos o seguinte: eu via uma preocupação muito grande no pessoal. Eu dava aula no último período de concreto protendido e eu via uma preocupação muito grande nos alunos de que quando eles entrassem no mercado, eles iam disputar com pessoas que já estavam no mercado há 10 anos, 20 anos. E eu sempre falei para eles o seguinte: gente, vocês são jovens. O jovem, ele tem uma facilidade de adquirir as novas tecnologias, de aceitar as novas tecnologias. Ele tem uma facilidade muito maior do que o pessoal mais velho. O pessoal que está no mercado, que formou engenharia há 20, 30 anos atrás, eles têm dificuldade até de utilizar o computador. Exatamente. Eu tenho colegas aí que eles até hoje não sabem usar o AutoCAD. Né? Enquanto o cara que é jovem, parece que ele já aprendeu sabendo, né? Ele já nasceu sabendo aquela parte. Então, eu sempre falava isso. Pô, vocês têm que procurar adquirir novos conhecimentos e trazer esse conhecimento para a nossa realidade. Aqui em Rondônia, ainda falta muita coisa. Cada vez que a gente viaja, cada vez que a gente participa de um congresso, de um evento, de uma feira, a gente vem cheio de ideias. Exatamente. Então, é preciso que as pessoas tenham essa consciência e façam busquem esse tipo de conhecimento e de network, né? Cada vez que você viaja, além do conhecimento, você ainda faz network, você conhece alguém, esse alguém pode te dar uma ideia, e isso é legal. E eu vejo que você fez muito isso. E como é que esse conhecimento que tu buscou fora, e como é que esse network que tu fez, qual foi a mudança que isso fez na tua vida? Qual foi a virada de chave? Então, bom, primeiro, foi genuíno. Eu só queria realmente conhecimento. Eu não pensei no network, não pensei em nada disso. Então, fiz as especializações. Lá a gente acaba, entre os colegas de classe, né? A gente acaba fazendo outros projetos, o pessoal acaba passando pra gente. É claro que também você tem que fazer a sua parte, tem que se dedicar. Você está lá estudando, fazendo uma pós-graduação, não é só chegar lá, sentar na cadeira e, né, na sexta e ir embora no domingo, não. Tem que continuar ralando. E as pessoas vão reconhecer esse teu esforço e vão começar a te procurar, por exemplo, para fazer trabalho, né? Algum projeto em parceria e tudo mais. E é claro, depois que você tem um conhecimento e a prática, né, porque eu tinha um escritório, então o pessoal começou o IMBEC, né, por exemplo, me chamou para dar aula. Então, na verdade não, né? Foi mal. Na verdade, eu queria muito dar aula, só que eu não queria dar aula em faculdade na época, porque senão não tinha tempo, né? Daí eu criei um curso de EBERIC, lembra? Eu criei um curso e aí comecei a divulgar, deu super certo. E aí, depois o IMBEC me chamou, o que você acha de fazer esse curso pelo Brasil? Eu falei, bora, vamos lá, né? Daí, isso aí foi uma grande mudança. Essa foi a virada de chave, tá? Né, que você perguntou. Porque como eu comecei a rodar... Tu começou a dar curso de EBERIC no Brasil afora. Foi. Então eu viajava de 2 ou 3 finais de semana por mês para viajar. Cara, eu conheci o Brasil todo, assim. Imagina, né? E conheceu muita gente, né? E conheci muita gente. E aí eu lembro que o pessoal falava assim pra mim, né? Fábio, eu tô com uma dúvida aqui e tal, né? O aluno, né? Lá, por exemplo, lá de Teresina, né? Tu dá consultoria? Eu falei, rapaz, nunca dei não, mas eu dou sim, né? Eu nunca tinha feito, né? Tem sempre uma primeira vez. E aí eu comecei a dar consultoria pros meus ex-alunos presenciais. E aí depois eu vi que, cara, tinha nos cursos e nas consultorias sempre tinha aquelas mesmas perguntas, sabe? Eu falei, cara, que legal, né? Eu nem imaginei. Vou fazer um curso só de dúvida. Nem pensava em curso. Eu nem pensava em curso. O que eu pensei? Cara, já que as pessoas têm essas dúvidas, eu vou começar a postar justamente as dúvidas mais recorrentes. As dúvidas recorrentes. E aí comecei a crescer no Instagram também, né? Porque o pessoal se interessava por essas dúvidas assim, né? E aí foi tudo genuíno. Aí depois eu lembro que começou a vir alunos para consultoria, o projeto que... Alunos não, né? Pessoas interessadas que não eram mais ex-alunos meus. Não, é porque eu te vi no Instagram, porque o fulano me indicou você, né? Aí você vai crescendo. Então, assim, essa questão de dar aula, né? Mas começa pelo conhecimento. Começa pelo conhecimento, depois que você está preparado, né? Aquela tal da sorte, né?
com a oportunidade misturada com o que mesmo? Enfim, oportunidade com conhecimento, sei lá. E aí, com essa questão das aulas, comecei a fazer projeto em parceria fora, consultoria e os cursos, né? Tanto é que falei, pô, vou fazer curso online agora. Porque, por exemplo, de proteção, eu lembro que foi o primeiro curso que eu fiz, né? Tinha 3 ali sei lá, Foz do Iguaçu, tinha 2 de não sei da onde. Não dá pra formar uma turma presencial em qualquer lugar. Então, eu falei, vou fazer um curso online, só que foi em 2019. Que né, a pandemia foi em 2020. E aí eu tinha que explicar como é que era, mas mas é gravado? Eu falei, não, curso ao vivo, né? Tal, eu tinha que explicar como é que era. E aí o primeiro curso que eu fiz online foi assim. Então, assim, aí começou a expandir os meus produtos, vamos dizer assim, né? Então, comecei a fazer outras Agora, coisas. no meio dessa turma que fazia o curso contigo, no meio dos alunos, não aparecia também projetos para fazer? Por exemplo, um aluno que ele ainda estava engatinhando muito ali no Eberic, ele ainda não tinha muita facilidade, mas ele pegou um projeto grande para fazer. Ele não te chamava para ajudar a fazer esse projeto? Isso Não até aparecia hoje. cliente? Nossa, toda hora. Toda É hora, que eu né? chamo isso de projeto em parceria, né? Então, assim, ou tem profissionais que eles te passam o projeto, não, Fábio, faz aí, né? Isso aqui eu não dou conta, faz aí. Aí, beleza. Ou outros não, outros você faz em parceria. Falei, cara, eu vou fazer, por exemplo, a parte do concreto armado, pô, faço muito isso aí, toda hora. E você faz o protendido. Eu falei, beleza. Ou então eu faço uma parte, tu faz a metálica. Então, assim, aí você cria projeto em parceria, ou projeto que o cara te passa, alguém te passa. Aí faz consultoria, é curso. Então, assim, isso tudo online. Tu vê que é tudo online, sabe? Chegou um ponto que, assim, primeiro que 100% do meu trabalho era em Porto Velho. Eu falo Porto Velho, não era nem de Paraná, era Era Porto Velho Porto Velho mesmo, mesmo. né? Sempre foi. E aí, por conta disso, começou a vir trabalhos de fora e tudo mais. Aí chegou um ponto, falei, caramba, né? 70%, 80% dos meus trabalhos, eles não são mais em Porto Velho, né? Eu pensei, rapaz, assim que eu tô fazendo aqui, eu podia estar na praia, né, agora, né? Depois das 5. E aí foi quando eu pensei em mudar. Falei, cara, dá pra mudar, entendeu? Dá pra ir embora. Por isso que essa questão da internet... Hoje tu tá morando em São Paulo. Hoje eu tô morando em São Paulo, né? E de lá tu trabalha pro Brasil inteiro, né? Exatamente, exatamente. Aí você tem toda a liberdade geográfica. Inclusive, Fábio, uma coisa também que eu falo muito para os colegas aqui em Porto Velho, na verdade em Rondônia inteiro, eu falo isso para vários colegas. A gente observa o seguinte: com toda a evolução tecnológica que existe hoje no mundo, né, o avião, o foguete dando ré, telecomunicações, né, celular, tudo. Cara, os caras continuam fazendo obra com caixaria, batendo prego, fazendo forma, amarrando arame. Tudo evoluiu, só a construção civil que não evolui. Olha, do lado da minha casa tem uma obra de um prédio que está sendo feito, tudo escorado com madeira. Nem escoramento metálico o cara usa. E aí eu digo para os colegas, companheiro, você não precisa conhecer tudo. Mas o que você precisa fazer? Você precisa buscar conhecimento para trazer para a tua profissão. Então, um exemplo. O cara mora lá em Rolim de Moura e apareceu para ele um projeto de uma casa bacana. Pô, mas ele não sabe fazer proteção, ele não sabe fazer metálica, né? Ele não sabe fazer algumas coisas. O que ele faz? Ele busca o Kikuchi, por exemplo, e diz, Kikuchi, me ajuda aí. Eu tô com esse projeto, tem um balanço enorme, o cara não quer um pilar aqui no meio da sala, eu preciso fazer isso aqui, mas eu não sei fazer. Me ajuda. Você vai prestar aquela consultoria para ele, você vai ajudar ele a desenvolver aquele projeto e ele vai apresentar lá para o cliente dele que ele que fez. Ele não vai dizer para o cliente, olha, eu contratei o Kikuchi que mora lá em São Paulo para me orientar, para me ajudar. Não, ele vai mostrar para o cliente dele que foi ele que fez. Exatamente. E aí, na hora que ele fizer o primeiro lá em Rolim de Moura, que os outros arquitetos e as outras pessoas verem, vão dizer, puta, esse cara é diferenciado. Daqui para frente vai chover de cliente atrás desse camarada. Exatamente. Eu falo muito isso pro pessoal, mas eu não entendo. As pessoas, elas têm essa dificuldade. Olha esse atalho que você falou. Cara, acontece muito isso. O pessoal pede minha ajuda, né, como consultoria, e vou ajudando a pessoa. Vamos dar o exemplo da proteção. Beleza, o cara começa a virar uma referência ali. Pô, fulano, ele faz muito projeto. E aí depois, o que acontece? Eu fico dando consultoria durante
sei lá, 5, 10 projetos pro cara. Aí depois ele vê, pô, tô precisando já desse conhecimento. Aí ele vai e compra meu curso, ou o curso de outra pessoa. E aí ele começa a aprender a Aí proteção. compra o software, aí começa a fazer. Aí pronto, cara. Aí daqui a pouco o cara nem Daqui a precisa pouco mais de ele tá mim. fazendo, Aí nem precisa mais de mim. Ele já. Foi um grande atalho, porque assim. É difícil, sabe? Ah, eu quero aprender a trabalhar com estrutura. Ah, vou entrar em algum escritório. Sabe, vou trabalhar com algum escritório. Cara, tem muita gente que se forma que nunca trabalhou no escritório de estrutura. É. E tudo bem, entendeu? Não tem problema. Porque você consegue realmente aprender com os outros. Né? Faz a tua parte, mas também busca E também hoje o busca ajuda. YouTube tem tudo, né? Se você chegar em casa e ficar e assistir os vídeos, que você vai aprender muita coisa, porque o que você imaginar hoje, você aprende no YouTube. Exatamente. É uma questão de buscar conhecimento, né? Uhum. Buscar conhecimento. E agora, fala um pouco desses cursos que tu tem dado aí, eu sei que tu faz curso de EBERI, que tu faz curso do VPROT, né? Você agora também é professor de uma pós-graduação nessa área. Exatamente. Fala um pouco desses cursos aí, porque, inclusive, uma coisa que é legal, que como hoje está tudo online, essa pós-graduação também é online, né? O camarada pode estar lá em Guajará-Mirim e pode estar fazendo a tua pós-graduação. Com certeza. Ele não precisa ir para São Paulo como era na tua época, né? Exatamente. Pô, a gente não precisa ficar atrás do conhecimento, né? Embora isso eu acho bem legal, né? Ainda é legal, sabe? Você viajar, você vai pro evento, você fica lá extremamente imerso, com outras pessoas também na mesma sintonia. Eu ainda apoio muito essa questão de você investir no presencial, né? Só que é mais caro, de fato, né? Só que antes era o seguinte, ou você investia e tinha conhecimento, ou ficava sem o conhecimento. Agora não, agora, né, a gente consegue, agora você tem conhecimento ali na palma da tua mão mesmo. Então, eu tô como coordenador de uma pós-graduação em estruturas de concreto protendido pelo INEC, né? Então, em parceria com o Enson Portela, que é uma referência em estruturas também na parte de proteção no Brasil todo. E a pós-graduação é online, são 12 módulos, então é tudo de proteção, cara. São os 3 primeiros módulos, é só cálculo na munheca, aí depois a gente vai falar sobre a parte de vigas protendidas, laje lisa, laje nervurada, o Pavi Plus, a gente vai ensinar a calcular tudo isso aí. Longarina de ponte, reforço estrutural com uso de proteção. A parte de execução de obras, quem vai dar aula é o Hernani, da EVEX. Sabe, né? Sei, conheço. Então, pô, o cara é uma referência nacional. Inclusive, a EVEX, eles estão fabricando equipamento para proteção nos Estados Unidos, Estados Unidos. Vendendo então, lá, né? Ele é um dos professores que vai dar aula. Então, assim, após tanto a parte de pré-tração, pós-tração aderente, pós-tração não aderente não aderente. Então, tá uma pós bem completa, né? Depois disso, também tem os cursos... Eu tenho 10 cursos lá no Hotmart. Agora eu não vou lembrar de todos, mas tem o EBERIC protendido, tem concreto armado, tem muro de arrimo, tirante, estaca, tem um monte de curso lá, né? Que editor, muitos focados em utilização do software, mas com a parte conceitual. Então tem 10 cursos disponíveis ainda lá. E esse ano eu vou lançar o de Metallica aí, que eu tô devendo já pra galera, né? Tudo online. Tudo online. Inclusive, todos esses cursos já estão gravados lá, né? Estão disponíveis. O que mais você perguntou? Eu esqueci, além dos... Não, era a questão dos cursos e da pós-graduação. Ah, tá. Aí hoje em dia eu também dou aula em outros institutos, no IDD. O IDD é engraçado, né? Porque o Você IDD... tá dando aula no IDD? Tô. De quê? Esse ano eu ministrei em janeiro ou fevereiro. Vigas protendidas. Vigas protendidas. É na pós de proteção lá. Na pós de proteção do IDD, sim. Inclusive, em 2016, a pós que eu fiz de proteção foi pelo IDD. Como aluno, 10 anos depois, estava como professor, né? Então isso é legal também. Legal. O IDD tem uns cursos muito legais. Inclusive, ainda estou fazendo. De pré-fabricado. É o de pré-fabricados. São cursos bem interessantes os que eles têm lá. Falando isso aí, né? Tu vê, o Abelardo já tá formado há quantos anos? Vou fazer 30 anos de formado. Aí o cara não para. Né? Mas sabe o que acontece? É o seguinte, eu vejo que você é assim mesmo. Quem gosta de estudar é assim. Outro dia, a minha esposa falou assim, por que tu não contrata um professor particular para dar aula para tua filha?
Eu digo, não, porque eu dar aula para minha filha é um prazer. Não tem coisa que me dá mais prazer de que eu chegar em casa à noite, eu posso estar cansado como for, e eu estudar matemática com minha filha. Né? Então, eu que dou aula para ela de matemática, eu que dou aula para ela de física. E aí, quando ela chega no dia seguinte e diz que tirou 10, eu fico super feliz, porque, pô, tirou 10 porque eu tô ensinando para ela, né? E aí, ela outro dia chegou para mim e disse assim, pai, rapaz, engraçado, eu tenho umas amigas lá que o pai delas são engenheiro, e eu perguntei delas por que o pai delas não ensina. Elas disseram, não, meu pai não ensina, não. Então, é uma questão de gostar de estudar, né? Hoje eu sou empresário, eu nem tenho condição mais de estar fazendo projeto, mas eu gosto. Eu participo, eu estou fazendo a pós-graduação do IDD, né? Outro dia eu estava até te perguntando os cursos lá que eu estava querendo fazer. Eu não tenho nem tempo para fazer mais, mas eu gosto. Eu chego em casa, em vez de eu assistir novela, eu vou assistir vídeo do YouTube. Aí eu assisto vídeo do YouTube de vigas protendidas, eu assisto vídeo do YouTube de pré-moldado. Agora eu estava assistindo os vídeos do YouTube da reforma tributária, para eu ficar por dentro dos assuntos da reforma tributária. Então, quem gosta de estudar está sempre interessado, né? E a gente vê o seguinte, às vezes, colegas mais novos que a gente dizem, eu não tenho saco para tá fazendo isso, não. Uma das coisas que a gente vê, uma falta de interesse também dos colegas, por exemplo, o CREA. O CREA toda hora está tendo palestras e cursos gratuitos. Semana passada teve curso lá no CREA. E dá pouca gente. Vai 10 pessoas, dá 15. Cara, a gente traz um profissional de fora, veio uma pessoa da Quartzo Sulite, vem pessoas de fora, com renome, com conhecimento, e o pessoal não vai. E é de graça. Né? Inclusive, eu quero aproveitar aqui a oportunidade para convidar vocês para participar. O Kikuchi vai dar um curso para a gente lá no CREA, gratuito. Você não vai pagar nada. Né? O curso que você teria que pagar aí, sei lá, 500, 700 reais para participar, ele vai dar esse curso gratuito lá no CREA. Agora a gente quer o quê? Quer coro, quer que vá bastante gente, porque a questão... Tudo isso que o CREA faz e esse conhecimento gratuito que a gente traz para os profissionais é para aperfeiçoar os profissionais, até para eles ganharem mais dinheiro. Porque se ele tem mais conhecimento, ele consegue trabalhar mais e consegue ganhar mais, né? E fala um pouco desse curso aí, que até eu vou fazer esse curso aí que você vai dar lá no CREA. Pois é, então, a gente vai fazer um curso de 3 a 4 horas. Eu vou mostrar para vocês a parte, vou falar para vocês, é um curso de estruturas protendidas, e aí eu vou utilizar o EBERIC. Primeiro eu vou fazer uma parte conceitual, falar um pouco sobre a parte dos sistemas, né, as aplicações, fazer um cálculozinho manual para vocês entenderem lá também, e aí eu vou abrir o meu programa, tá, no EBERIC, e vou mostrar como é que faz a parte de lajes e vigas protendidas, para vocês verem a possibilidade. Então é um curso bem prático, tá? Então, assim, vocês não precisam levar o computador, nada disso, né, eu vou ficar demonstrando ali para vocês. Depois, claro, que o pessoal já mexe, pode tirar, tem um espacinho lá para vocês tirarem as dúvidas também, vão pegar meu contato. Então, vou mostrar a aplicação real, tá? Não é só teórico, não. Vou mostrar como é que realmente, quais são as possibilidades, quais são os principais problemas, ok? Então, assim, vai ser, a gente tá marcando pro dia... Dia 23. 23, quinta-feira que vem. Né? Dia 23. Isso. Eu acho que vai ser uma boa oportunidade, porque... Olha, eu vejo, às vezes, o pessoal chega comigo, pô, Belardo, eu queria trabalhar lá na tua empresa para aprender a fazer projetos de proteção. Cara, tu vai trabalhar 10 anos lá na minha empresa e não vai aprender. Porque isso é questão de querer estudar. Não tem como eu chegar para ti, sentar e eu vou te ensinar aqui. Não tem. Não é nem tua assim. Filha, não é nem tua filha, né? Se fosse tua filha, vai pegar na mão, né, bicho? Não tem. Isso é você querer, é você correr atrás, é você fazer, é você buscar conhecimento. E esse conhecimento, hoje, ele está disponível na internet. Tá. Ele está disponível. E o pessoal não vai atrás do conhecimento. Nossa. Olha, você vê o seguinte, Kikuchi. Eu sou viciado em YouTube. Então, se o cara falar comigo sobre reforma tributária, eu sei tudo de reforma tributária. Ontem foi um advogado lá no CREA que ele está fazendo uma recuperação fiscal de impostos para o CREA. Cara, eu converso com ele de igual para igual. Uhum. Por quê? Porque eu assisto isso aí no YouTube. Pois o meu contador,
ele fica puto comigo, porque quando eu vou conversar com ele, eu já chego para ele dizendo como é para ele fazer. Porque antes de eu ir conversar com ele, eu vou lá no YouTube, assisto 2 vídeos sobre um determinado assunto, e aí eu vou conversar com o contador, já digo para ele o que é para ele fazer. Né? Uma coisa que está disponível gratuita e as pessoas não aproveitam. Ó, legal, falando isso que você... Duas coisas ali, né, que tá falando, né? Primeiro você falou não para de estudar, né? Eu tô fazendo te falei, né? Tô fazendo um módulo de uma pós de pré-moldado lá em São Paulo. Legal. Né? Te falei lá com o Sander, né, e tudo mais. Até te mandei a ementa, né? Então, assim, também, mas por que tá fazendo isso? Falei, cara, pra cabeça continuar funcionando é legal, você tem várias ideias, né? Outra coisa, aí tô fazendo um curso lá também no Instituto Federal lá de São Paulo, que é a parte de análise dinâmica e vento. Tudo presencial. Segunda a quinta, fico fazendo isso aí. E aí, olha só, é que você falou sobre reforma tributária. É porque a gente precisa também, a gente fala da parte técnica, mas a gente também precisa evoluir, de certa forma, ter outras habilidades, né? Que a princípio a gente chama de soft skills, né? Porque, por exemplo, né, área de vendas, que é importante, né? Você fazer... por exemplo, o que eu tô fazendo? Não adianta você saber tudo de engenharia e não saber vender. Exatamente. Se você não souber vender, você... Exatamente, relacionamento. Tem uma outra coisa que é necessidade, pelo menos para mim agora muito. Eu estou fazendo um curso de tráfego pago, de marketing digital. Tráfego pago, criação de site. Aí tem... É que eu faltei, como eu tive que vir para Porto Velho, aí eu faltei esses 4 dias de aula, né? Enfim, aí tem inteligência artificial, tem Google Ads, TikTok Ads, tem várias coisinhas assim que a gente tá aprendendo nesse curso, né? Curso de extensão. Mas por que você vai fazer isso? Não é que eu vou fazer isso aí, entendeu? Você não vai ser o contador. Você não vai ser o contador da sua empresa se você estudar contabilidade. Mas a gente tem que entender pra gente conseguir discutir, né? Por exemplo, vou contratar um gestor de tráfego pago. Se eu não souber nada, o cara vai fazer de qualquer jeito e pronto. Pelo menos eu falo, cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Recentemente, agora eu tô com a Raquel, que ela é minha social media, sabe? Então a gente consegue trocar muita ideia. É claro que ela sabe muito mais que eu. Ela estudou isso aí. Mas eu entendendo um pouco, né? Tem um pouco de informação, seja pelo YouTube ou fazer algum curso ali, de extensão pequeno, a gente já tem um embasamento para poder também contribuir e discutir, entendeu? Né? Então, assim, a gente fala muito da engenharia, mas também... E as outras coisas, né? Também tem um pouquinho. Ou seja, você vê que, assim... Aí o cara fica se sentindo mais atrasado ainda. Falei, meu Deus, eu não tenho nem conhecimento técnico, imagina as outras coisas. Mas as coisas vão sendo gradativas. Acho que realmente a primeira parte ali é a técnica, a questão de vendas também, a gente precisa desenvolver, não precisa fazer curso, tudo mais. Dá pra fazer só... Ver YouTube, como você falou, né? Eu vou te dar um exemplo do YouTube. É o seguinte, antes eu viajava muito porque eu gostava, eu sempre estava fazendo um curso fora. Então eu viajava no mínimo de 5 a 6 vezes no ano para estudar. Ou era para fazer curso, ou era para participar de um congresso. Eu sempre ia naqueles congressos do Ibracon. E a passagem aérea para gente que mora aqui em Porto Velho pesa. Né? Então o que eu fiz? Eu comecei a estudar sobre milhas. Eu comecei a assistir vídeo do YouTube sobre milhas. E, cara, aquilo foi uma coisa assim que mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Porque hoje eu consigo viajar pra caramba por um custo muito baixo. Ano passado eu fui 2 vezes nos Estados Unidos. Eu tenho um cartão de crédito que eu compro a minha passagem e eu ganho da meu acompanhante. Pô, me passa a dica depois, né? Depois, entendeu? Fazer um podcast só disso Cara, aí. Não, mas é verdade. Olha, por exemplo, eu ano passado eu lembro que eu fui para os Estados Unidos, eu paguei R$ 1.800 na passagem e ainda ganhei do acompanhante. Eu fui 2 vezes. Então, essa questão das milhas, mas mudou muito assim essa minha questão de poder viajar. Hoje, eu tenho uma carteira de milhas que eu viajo para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Eu cheguei num benefício da Tudo Azul que a passagem pode estar R$ 5.000, eu pago 50 mil milhas. Caramba. Entendeu? Entendi. Pode estar o preço que tiver, eu vou pagar 50 mil milhas, porque eu alcancei esse benefício. E aí, eu tenho muitos amigos que me ligam, pô, Velarde, eu tô precisando ir para tal lugar, me ajuda aí, eu tô precisando comprar passagem. Eu tô pensando até em fazer um curso para ensinar o pessoal a fazer sobre isso, né? E onde é que eu aprendi isso? Eu aprendi no YouTube. Eu não fiz pós-graduação sobre isso, eu não fiz curso, nada. Eu aprendi no YouTube. Então a informação tá lá. O cara pode ir lá e adquirir essa informação, né? Pois é, aí o cara estuda tanto que não tem tempo nem de reclamar do mercado, né?
Pois Na é. verdade, sabe qual que é o lance que eu vejo? É quando a gente vai muito atrás de conhecimento, em diversas áreas, né? Cara, você tem tanta ideia, que você não tem tempo até pra aplicar, né? Porque assim, Isso é enquanto, verdade. Olha, né, você não tem nem tempo para aplicar. De né, tanta coisa que a tua cabeça tá o tempo tá todo. rodando com ideias novas, com novos É, planos. Imagina reclamar, não dá nem tempo, não dá nem sabe? Cara, tempo. é tanta oportunidade, você vê, meu Deus, aqui é um mar azul, né? Como dizem, né? É, Você tem tanta oportunidade onde você vai que, caramba, sabe, né? Então, é. Mas eu hoje eu cheguei a uma conclusão do seguinte: a diferença entre aquele cara que faz sucesso, aquele cara que ganha dinheiro e aquele cara que se destaca e aquele que não consegue fazer isso, não é conhecimento, é mudança de mentalidade. É mudança de mentalidade. Porque eu vejo assim, olha, o cara isso acontece todo dia. Eu fabrico pré-moldado. Aí o colega chega comigo e diz assim: vai lá, por que tu não pega alvenaria e reboco? Eu digo: porque eu não vou competir com o seu João, cara. é, Quem faz alvenaria e reboco é o seu João. O seu João, ele não tem empresa, ele não paga imposto, ele não tem carro, ele não gasta gasolina, ele não tem carteira assinada, ele não tem como nada. Eu vou competir com o seu João para fazer alvenaria? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer pré-moldado, proteção, estrutura metálica, o projeto de incêndio, a execução do incêndio. Eu tenho que fazer coisas que o seu João não sabe fazer, que ele não tem conhecimento técnico para fazer. Exatamente. E aí, essa mudança de mentalidade é que faz a diferença entre aquele camarada que vai se destacar e aquele que não vai. A gente vê também muita coisa, muitas vezes o seguinte: o cara fez faculdade, pós-graduado, mestrado, doutorado, pós-doutorado e não ganhou dinheiro. Aí o cara diz: pô, eu estudei pra caramba e não ganhou dinheiro. Não adianta você ter conhecimento e você não saber vender o teu produto. Vendas é tudo na vida. Quem não sabe vender tá ferrado. Até porque quem sabe vender, ele vai achar um cara que saiba fazer. Exato. Eu dou exemplo, olha, é uma história interessante, o cara pensa que é mentira, mas é verdade. Aconteceu comigo. Um dia chegou lá na minha empresa um senhor e disse assim: Abelardo, me disseram que você fabrica pré-moldados. Eu digo: é. Aí ele disse: eu estou precisando fazer uma obra lá em Humaitá. Você faz lá em Humaitá? Eu digo: faço. Aí ele disse: mas é o seguinte, eu vou fazer tudo, vou trazer a obra para você, tu me dá 5%? Eu digo: dou. Tá bom. Passou uma semana, ele voltou comigo: você pode ir lá em Humaitá comigo? Eu digo: posso. A gente foi lá em Humaitá. Aí eu vou contar o que aconteceu. É o seguinte: uma empresa, não vou dizer o nome da empresa, mas essa empresa ela precisava se instalar, ela queria se instalar em Humaitá. E hoje em dia as empresas elas não compram mais o terreno, elas alugam, né? A maioria das empresas, loja americana, Bemol, Avan, eles alugam o terreno. Então essa empresa ela queria alugar um imóvel lá em Humaitá para abrir a empresa lá. Só que Humaitá não tinha um imóvel que se adequasse às condições da empresa. Então o que a empresa queria? Alguém que construísse um imóvel nas suas condições para que ele alugasse. Sim. Certo? O que esse senhor fez? Ele chegou lá em Humaitá, ele buscou um empresário que tinha condição de construir um imóvel. Ele procurou o imóvel no local que seria interessante para a empresa. Ele fechou a venda do imóvel para o empresário. Ele me contratou para fabricar o pré-moldado para esse empresário. Ele ganhou comissão na venda do terreno. Ele ganhou comissão na venda do pré-moldado. Ele ganhou comissão no fechamento do negócio geral, porque o empresário ele nunca teria acesso a essa empresa que queria alugar o imóvel. Então, ele ganhou mais dinheiro de que qualquer um que fez projeto, ou que fez isso, ou que fez aquilo. E aí eu dou esse exemplo como quem é que ganha o dinheiro? O vendedor. O vendedor é o cara que ganha dinheiro. Né? O médico que não sabe vender, ele vai trabalhar para os outros. O dentista que não sabe vender, ele vai... Agora, o que sabe vender, ele além de cobrar mais caro, ele vai se destacar e vai ganhar mais dinheiro. Então, vendas é essencial em todas as áreas. Até no relacionamento.
a gente não se vende para poder conhecer alguém, né? A gente se Até apresenta. pra arrumar uma namorada, o cara tem que namorada, saber se fala, pô, vender, né? Tem que se vender, É né? verdade. Tem que se portar, né? Tudo mais. É. Exatamente. Se apresentar bem. Exatamente, né? Conta umas mentiras às vezes, né? Mas e até nisso, a internet hoje, ela tá aí disponível, né? Você tem os mentores, né? Você tem lá o Flávio Augusto, você tem lá o Reinaldo Zanon, você tem vários mentores lá na internet te dando cursos gratuitos. Às vezes eles cobram também, são cursos pagos, mas tem muito material gratuito. E aí você tem que procurar conhecimento. Eu acho que conhecimento é a chave para que você possa se destacar na tua área. Como dizem, não é... É claro que tem umas pessoas que têm um dom, vamos dizer assim, sabe? Tem mais facilidade, é natural, né? É instintivo a questão das vendas. Outros não, outros realmente você precisa... São técnicas, né? Então outros você vai precisar evoluir. Porque senão, cara, você simplesmente vai ser um bom funcionário. Só que, na nossa área, especificamente engenharia civil, em geral, né? Em geral, cara, a empresa ou empresa, ou, sei lá, governo ou prefeitura não paga legal, cara. Né? Não paga legal. Não acompanha a inflação, o salário. Então, cara, você fica... E ainda tem a parte boa, né? A gente, por exemplo, o cara que é funcionário público, ele pode fazer projetos e fazer fazer obras, né? Fazer trabalho por fora. Então, e o pessoal, o que acontece? Se acomoda demais, né? Estagna e fica ali. Reclamando. Reclamar é bom. Reclamar... A culpa é do Lula, a culpa é do Bolsonaro, a culpa é da Dilma. Nossa, aí Pois é, eu nem paro pra pensar nisso aí. Eu falei, nada, eu tenho tanta coisa pra fazer, pra estudar, pra não... né? Vou ficar pensando em reclamar. Pois é, então, pessoal, lembra que conhecimento é que faz a diferença. E o Fábio vai trazer conhecimento pra gente de forma gratuita. O CREA está proporcionando isso. Dia 23, às 18h30, lá no CREA. Tá todo mundo convidado para assistir esse curso. Vai ser muito legal. E tem uma coisa importante, olha. Além do curso, tem a questão do network. Sim. Porque vai estar vários profissionais lá. E é no network que a gente faz negócio. Eu lembro que a gente fazendo aquela pós-graduação do IMBEC lá, eu conheci um cara que fazia estrutura metálica, o cara me contratou para fazer os pilares pré-moldados para ele, eu já fiz negócio com ele para ele fazer uma estrutura metálica para mim em outro lugar, aí lá eu conheci o Saboy ia fazer a obra da Bemol, me chamou para fazer um negócio lá na Bemol. Então, quando a gente reúne com pessoas da nossa área, que tem negócios parecidos, surge network e surgem oportunidades, né? Exatamente. Olha só isso aí que você falou, que é muita coisa. Quantas pós você pagou? Exemplo, se você pagou 15 mil naquela pós, só com esse monte de parceria que você fez ali... Pagou 10 vezes pagou após. 10 vezes, exatamente. Pagou 10 vezes após. Exatamente. Tudo que eu fiz também, as pós que eu fiz, tudo se pagaram, sabe? Pessoal, cara, mas você vem lá de Porto Velho, nossa, mas compensa pra você? Eu falei, rapaz, já paguei essa pós aqui rapidinho, né? Que o pessoal começa a passar serviço, vai fazendo network, pô, o restante é só lucro, né? Então, é bom que o conhecimento é algo que dificilmente você não tem prejuízo, porque o conhecimento vai estar lá, né? Pode ser não ser algo imediato ali, mas, pô, passa um tempo, aquele conhecimento nunca vai sair da sua cabeça, né? E aí, cara, você vai estar ganhando a vida toda. É o melhor investimento. O negócio é o seguinte, né? Depende muito de quem? De você mesmo. Sentar na cadeira e trabalhar, estudar e tudo mais. Eu acho que as pessoas também hoje em dia querem tudo de mão beijada, né? São muito imediatistas, né? Querem o atalho. E, enfim, né? Não tem atalho. Não tem. Ganhe 20k, né? Ele é engenheiro 20k, engenheiro 15k, né? Assim, um mês, né? Ganhe 100 mil, não é assim. Mas é isso. Hoje a gente começa a falar sobre engenharia, a gente fica o dia todinho falando, né? Nosso tempo está acabando, então vamos fazer as considerações finais. Eu quero dizer para vocês, aguardo vocês lá no curso do Kikuchi. E eu via, quando eu fui candidato à presidência do CREA, eu via muita reclamação de dizer assim, pô, mas o CREA não faz nada pela gente. O CREA faz sim. Praticamente toda semana tem treinamento, tem curso, tem coisas que o CREA está oferecendo. A gente quer agora programar pelo interior do Corpo de Bombeiro, para a gente levar o conhecimento para o pessoal do interior das normas de aprovação de projetos do Corpo de Bombeiro. Então, tem muita coisa que o CREA quer fazer para levar para os profissionais. Agora, vocês têm que participar.
né? Então, eu espero vocês lá na quinta-feira. E aí, Kikuchi, faz as tuas considerações finais aí, faz propaganda dos teus cursos, porque conhecimento é a base de tudo. Beleza. Bom, quero agradecer, né, de novo o convite. E como eu trabalho bastante com essa parte das estruturas, então faço, se vocês precisarem de ajuda para fazer projeto, fazer consultorias, então com dificuldade, bora trabalhar junto. Eu tenho vários cursos ali no Hotmart, então tem lá 10 cursos. Vou fazer agora o presencial dia 23 de abril, né? Tá em abril, né? Tá, não sabe nem quando tá. Lá no CREA. Lá no CREA, tá? Às 18h30, das 18h30 até 22h30, mais ou menos. Não, 29, enfim, 3 horas. 3 horas. 18h30 às 21h30, tá? Então, cara, apareçam lá porque eu vou mostrar a parte bem prática dos projetos, como funciona, são projetos reais que eu fiz ali. E que mais? É isso, né? Podem contar comigo. E às vezes, falar... uma coisa interessante é o seguinte, às vezes o engenheiro que está te ouvindo aqui, ele diz, mas eu não vou fazer esse curso porque eu não trabalho com isso. Aí que você se engana. Você tem que ir lá fazer o curso porque você não precisa trabalhar com isso. Mas você precisa saber que você pode oferecer isso para o teu cliente. Você oferece para o teu cliente, fecha o negócio com o teu cliente, e aí você vai lá e contrata o Kikuchi para resolver o problema para ti. Entendeu? E aí você ganha, porque tu vai cobrar do teu cliente 10 e vai pagar 1 para ele. Né? E vai ganhar 9 em cima do conhecimento dele. Né? Isso aí é que você tem que ter a noção de como é que funciona o mercado. Inclusive, assim, às vezes o pessoal faz algum curso, alguma coisa assim, e foi, cara, interessante, gostei dessa área. Eu vou abrir uma empresa disso, né? Eu vou chamar o fulano que sabe sobre isso. Cara, você é um empresário do negócio, né? Você não precisa saber fazer, mas você precisa ter informação. Se você ficar só no seu mundinho também, né? Sem abrir novas possibilidades, você vai ficar na mesma, reclamando de política, reclamando do mercado, né? Enfim. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação. Espero que vocês tenham gostado e vou deixar... Tem o meu contato, né? Meu Instagram, na verdade, @engfabio_kikuchi. Então me sigam lá, quiserem falar comigo, me mandam um direct que eu respondo para vocês. Beleza? Muito obrigado. Um abraço a todos.